Graça e paz, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Estou aqui, irmãos, no escritório da Igreja Vida em Cristo, aonde já estarei me preparando para descer e orar pelo povo de Deus neste culto abençoado desta tarde. Queridos irmãos, eu quero aqui falar com vocês rapidamente que em breve, eu estou fazendo aí já a finalização do meu livro, da minha biografia. Graças a Deus, irmãos. Os irmãos podem ter certeza de uma coisa, tá? Em breve sairá a minha biografia. Mas esta biografia, irmãos, é minha. Eu estarei falando sobre eu, pastor Sérgio Sora. Tá aqui, olha, o capítulo 1, inclusive, para você ver, tá aqui, olha, está dizendo o que aqui, ó? Minha infância e como fui oprimido pelo mal, Então, isso aqui, irmãos, é apenas uma parte, olha, não é fácil, não. Esta já está corrigida, já foi feita a correção e já está, meus irmãos, sendo preparada essa parte. Agora estou concluindo a parte restante. Então estou aqui dando essa palavra, irmãos, para muitas pessoas ficarem calmas, Porque muitos estão querendo, irmãos, que eu venha falando de 2005. Então, vão completar agora no mês de fevereiro, o ano que vem agora, 2023, 18 anos, irmãos. Então tem irmãos que vêm me perguntar, pastor, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo? Não sei, meus irmãos, Como é que eu vou falar alguma coisa se eu, irmãos, não estou lá há 18 anos? Então muitas pessoas me fazem estas perguntas e eu não tenho o que falar, irmãos. Aí tem irmãos que começam, tá fugindo, Não estou fugindo de nada, irmãos. Apenas eu não tenho que ficar dando satisfação para ninguém, irmãos, da época que eu estive lá, tá bom? Há 18 anos que eu saí de lá, vai completar agora. Então, por favor, não me venham perguntar sobre esses assuntos, tá, irmãos, de o que está acontecendo lá, não sei o que lá. Eu não sei de nada. Vocês querem saber? Pergunta para eles que são de lá de dentro, tá bom? Eu não sou de lá, não faço parte de lá. Se você perguntar da Igreja Vida em Cristo, aí sim eu posso te responder, porque eu sou daqui, irmãos? E te dou satisfação daqui da igreja, tá bom? Mas da vida dos outros, irmãos, eu não sei de nada, não sei dos bastidores, tá? Então, por favor, parem de ficar me questionando algo dessa natureza, tá bom? Agora, sobre o meu livro, meus irmãos, sobre o meu livro, meus queridos, é minha biografia, tá, irmãos? Minha biografia, não é fofoca de ninguém, eu não vou ficar falando da vida de fulano, de ciclano, de bertano. O que vai ter na minha biografia, irmãos, é o que Deus fez na minha vida, é o que Deus me transformou, me libertou, Que nem tem aqui, ó, o capítulo 1 fala sobre a minha infância, como era oprimido por Satanás. Aí eu estou aqui, capítulo 2, já corrigido, A caminho da salvação. Meu Deus, esse capítulo ele ficou bem grande, ó, o capítulo 2. A caminho da salvação, fala tudo, meus irmãos, quando eu me converti mesmo ao Senhor, Aí tem o capítulo 3, Aí depois vem o capítulo 3, o dia do meu batismo, O capítulo 3 é o dia do meu batismo, E quando foi que eu batizei nas águas, conforme foi. O capítulo 5, aliás, agora está o 5 já aqui, ó. Depois do batismo, como Deus, irmãos, falou comigo. Depois tem o capítulo que já vem o ano de 1978, irmãos, quando Deus me separou para obreiro, cooperador. Aí depois já vem um capítulo, ó, início como cooperador, Depois já vem o capítulo 7,
que fala Deus dando crescimento, e vai ser assim por diante, tá, irmãos? É uma bênção. Está ficando maravilhoso o livro. Inclusive, agora, neste novo capítulo, eu estou falando, irmãos, sobre as minhas experiências, livramentos que Deus me deu ainda, eu, jovenzinho, né? Quando eu fui dispensado do exército, né, irmãos? Foi um projeto de Deus muito grande, porque eu já estava preparado para ir para Brasília. Eu servi lá em Brasília. Mas Deus maravilhoso me tirou, meus irmãos, do exército, não ficar um ano parado sem ir para a igreja. Imagina esse um ano sem ir para a igreja, que podia acontecer. E graças a Deus, irmãos, tem testemunho ali no meu livro, dos livramentos que Deus me deu. Agora eu vou entrar, meus irmãos, quando eu fui dirigir a primeira igreja, né, lá no Imbura, está entrando no meu livro agora, do Imbura, quando me tiraram dali, foi até o presbítero Osvaldo na época, com o diácono Malaquias, chegaram lá e tiraram tal da frente do trabalho, está tudo explicado no livro, né? E eu fui para a porta da igreja, de dirigente fui para a porta, virar porteiro, para ficar lá, né? Porque o pastor falou assim, você tem que aprender como que tem que trabalhar na igreja. Aí fiquei, né, irmãos, na porta da igreja e tal, mas nesse intervalo aí, quase que o diabo me tira da igreja. Aí fiquei na porta mais ou menos uns 30 dias. Os irmãos todos chegavam, cooperador Sérgio Sora, que benção, irmão, tá aqui. Com 30 dias houve um reboliço no campo, lá não sei o que aconteceu, lá no Casa Grande, no bairro do Casa Grande, uma igreja de madeira. Aí fui levado para lá, meus irmãos, fui dirigir a igreja lá, imagina? Aleluia, Deus quando tem um plano não adianta, né, irmãos? Aí fui dirigir a igreja do Casa Grande, do Casa Grande fui dirigir a igreja do Jardim Mirna, onde eu conheci o irmão Antônio, né? Ele era diácono, hoje ele já está dormindo no Senhor, irmão Antônio, e ali Deus me deu um grande livramento ali também, onde um bandido se converteu, está tudo no meu livro, irmãos. E depois disto, eu vou entrar no assunto, meus irmãos, de quando eu fui, deixa eu ver, depois dali do Jardim Mirna, eu fui dirigir, deixa eu ver, aí acho que dali foi quando eu comecei a ir pregar, né? Eu conheci o pastor Geraldo Oroê, vou falar nessa parte, ele morava ali pro lado da Vila Miriam, Jardim Miriam, aí eu fui na casa dele, fazer um culto lá com ele, que ele fazia lá um culto na casa dele de segunda-feira. Eu fui na casa dele e tal, os filhos dele eram tudo pequenininho ainda. Pastor Geraldo, que hoje já dorme no Senhor. Enfim, irmãos, é uma bênção que, olha, o livro vai ficar maravilhoso. É lógico que no livro, irmãos, eu vou falar certos assuntos polêmicos, mas não vou entrar no assunto polêmico, vou só falar o que houve realmente. Mas olha, não venha perguntar de fulano, ciclano, bertano, tá, irmãos? Não me venha perguntar de Jarizete, que eu não sei de Jarizete. Se você quer perguntar de Jarizete, vai perguntar para Davi, vai perguntar para a mãe Irene, né? Menos para mim, que eu não estava lá, como é que eu vou falar uma coisa que eu não vi? Não é verdade? Eu soube de assuntos que todo mundo fala, comenta, mas que eu estive lá vendo, né? Não, eu nunca fui, meus irmãos, na sala onde a família estava reunida no dia, tá? No dia em que houve lá o problema lá. Agora, se houve, irmãos, o problema e alguém quer saber os detalhes, vai perguntar lá para o Davi, filho, que disse que foi ele que viu, né? Vai perguntar para a irmã Irene, porque eu realmente não vi, meus irmãos, tá bom? Tá certo, meus queridos? E vou falar muitas bênçãos da igreja, onde Deus me deu o primeiro dom, né, para expulsar demônio, meus irmãos. Foi lá em Belém do Pará. Vou falar das concentrações que realizei, Deus falando comigo, irmãos, aleluia, as formas que Deus falava comigo, para você ver que Deus fala, meus queridos, mas para Deus falar, você tem que estar buscando muito a Deus, tá certo, meus queridos? Sobre as campanhas que eu fazia, que Deus fazia maravilhas extraordinárias, pessoas contando vitórias, bênçãos tremendas, né? É lógico que eu me irava em certos momentos naquela época, porque, irmãos, era muita coisa, era muita carga que você tinha que carregar. Sabe o que é você enfrentar muitos demônios, meus irmãos? Legiões e legiões de demônios? Não é fácil, não. Você pensa que ficar diante de um trabalho e pregar aqui, pregar ali, resolver problema ao mesmo tempo, irmãos, todos os problemas praticamente caíam nas minhas costas.
Eu me lembro uma época, irmãos, que o missionário, ele foi viver uma parte da época dele nos Estados Unidos. Ele ficou um bom tempo nos Estados Unidos. Quem ficou responsável aqui em São Paulo fui eu, irmãos, né? Ninguém sabe disso. E eu fiquei responsável, todos os problemas vinham nas minhas costas. Eu me lembro que o missionário ligava para os Estados Unidos e falava: ô pastor Sérgio, ô presbítero, não é nem pastor, é presbítero Sérgio, tem que mandar o dinheiro aqui para pagar isso, aquilo outro nos Estados Unidos, que lá não entrava nada. Aí, irmãos, eu tinha que ficar ligando pela manhã cedinho, eu chegava na segunda-feira, bem cedo na igreja, e ligava para todas as capitais, né? Pedia para o irmão da recepção naquele tempo ligar: irmão, liga para a capital, vê se o dirigente já está lá. E aí era bem de manhã, eu já ligava para ver se os dirigentes já estavam lá, para eles falar quanto que tinha entrado no final de semana na igreja, para eles depositar na conta da igreja, porque tinha que mandar esse dinheiro para os Estados Unidos. Irmão, ninguém sabe dessas coisas pormenores, entendeu? Ninguém, lá no Rio de Janeiro mesmo, os novos agora não sabem a luta que foi para comprar lá, ó, Rádio Capital, né, irmãos? Ninguém sabe disso. Quando eu fui, ó, tem muitos irmãos do Rio de Janeiro mal intencionados que ficam falando que aquele imóvel do Rio de Janeiro eu peguei para mim. Mentira, meus irmãos, eu desminto aqui agora, tá? Eu não tenho nenhum imóvel da Igreja Deus e Amor no meu nome, graças a Deus. Vocês podem ir em qualquer cartório de registro e veja se tem algum imóvel da Igreja Deus e Amor no meu nome. Isso aí muitas vezes são pessoas caluniosas que ficam, meus irmãos, atrás de contenda, fofoca e dissensão. Tá, irmãos? Eu estou aqui falando o que é a realidade. Inclusive, irmãos, falaram que aquele imóvel do Rio de Janeiro eu tinha comprado e colocado no nome do meu filho Felipe. Mentira, meus irmãos. Aquele imóvel, eu fui assinar a escritura, né? Aquele imóvel, irmãos, do Rio de Janeiro, da Senador Pompeu, que são ali 3 pisos, né? 3 andares. Aquilo ali, irmãos, nós compramos, foi feito, meus irmãos, um leilão. Aquele imóvel era lá do Rio de Janeiro, de uma companhia, e foi leiloado, tá? Leiloado. No dia do leilão, eu digo até quanto custou, meus irmãos. Aquele imóvel saiu por 3 milhões, na época, 3 milhões e R$1. Eu me lembro até hoje que o missionário falou assim para mim: viu, irmão Sérgio, vai lá no leilão, porque você tinha que dar uma carta lacrada e chegar lá e entregar a carta e ficar esperando, né, na hora de abrir as cartas para ver quem tinha dado o maior lance. Aí eu escrevi, foi escrito a carta, né, foi assinado a carta com o nosso valor, né? Aí eu cheguei lá, entreguei a carta e fiquei lá sentado esperando. Não apareceu ninguém mais pro leilão, só foi eu que apareci, representando a Igreja Deus é Amor. Aí, irmãos, eu esperei. Aí falaram: ó, não tem mais, esperaram depois mais tantos minutos, como não chegou mais ninguém, aí abriu a nossa carta, falou: vocês são os vencedores. Aí aquele imóvel foi adquirido, irmão, através do leilão, entendeu? Aquele lá, irmãos, era cheio, ali era um depósito de uma empresa, era cheio de prateleiras de aço. Eu me lembro que a gente, irmãos, eu juntei os obreiros todinho, nós desmontamos aquelas prateleiras de aço. Hoje, quem chega lá, pega a igreja com ar-condicionado, teto rebaixado, né? O piso que nós fizemos, os bancos que nós colocamos, aí ficam todos aí. Mas ninguém sabe o duro que eu dei, irmãos. Isso aí ninguém comenta, né, irmãos? Eu queria que os irmãos da diretoria aí comentassem, tá? Não fique só aí pondo o povo contra mim, não, meus queridos. Mas fala o que o Sérgio Sora fez pela igreja. Os irmãos aí do Rio de Janeiro, não foi só aí, não, irmãos. Quando nós aumentamos também a Rua da Conceição, a igreja era um cubículo, tá? E nós aumentamos para aquele terreno. Eu construí uma parte, depois foi dirigir lá o pastor Odair Gomes, ele construiu aquela primeira galeria que tinha do lado. Depois eu fui construir a outra galeria, tá? Porque já não cabia mais o povo. Então, meus queridos, compramos lá a igreja, lá em Niterói, na Rua São João. Aquilo lá foi comprado, meus irmãos, na minha época. Rádio Capital do Rio de Janeiro, comprado na minha época. Compramos e construímos lá em Campo Grande, ao lado da rodoviária,
Os irmãos aí muitas vezes ficam falando do Sérgio Sora, mas foi eu aí, irmãos, que lutei com os irmãos aí, compramos. Duque de Caxias, construímos. Tá vendo, irmãos? Campos. Meu Deus, tantos lugares, meus queridos, que eu nem venho como, né, lembrar de tudo agora. Mas não fiquem, meus irmãos, murmurando, criticando, falando uma coisa que você não sabe, tá certo? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Eu estou aqui, irmãos, falando um pouco disto, porque tudo isso vai entrar no meu livro, irmãos, para que as pessoas daquela época lembrem-se do que eu fiz pela obra de Deus, tá? Agora eu fiz para a obra de Deus, irmãos, não estou cobrando nada. Eu saí da Deus e Amor, não cobrei um centavo da igreja, pelos meus mais de 28 anos que eu fiquei lá, quase 30 anos. 30 anos, eu nunca, meus irmãos, cobrei R$1 da igreja por nada. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Agora, meus queridos, muitos querem ficar falando mal da minha vida, tá? Se você quer falar mal, vem falar comigo pessoalmente, irmãos. Você tem alguma dúvida? Tem irmãos que ficam me questionando, e é isso, e aquilo, e aquilo outro. Você acha que eu sou doido, meus irmãos, de chegar aqui na internet e ficar falando mal de coisas da igreja? Eu não sou, irmãos. Na época que eu saí, não falei, né? Por que agora eu vou falar, meus irmãos? Na época que eu saí, não saí falando mal. Muitos me orientaram para fazer reunião, falar mal. Eu não saí, irmãos, na época. Tá bom? Por que agora eu vou ficar falando, meus irmãos? Então note bem, meus queridos, eu não tenho nada, tá, contra a igreja Deus e Amor. Se os irmãos lá têm alguma coisa contra mim, aí são eles. E se alguém quer, meus irmãos, saber assuntos de é a voz de fulano, é a voz de ciclano, aí é com eles, meus irmãos. Não vem perguntar para mim, não. Tá bom? 18 anos que eu saí de lá. Aí tem pessoas que dizem, é verdade isso na igreja? Não sei, meus irmãos. Vocês acham que eu fico lá metido, sabendo dos assuntos da igreja? De forma alguma, meus irmãos. Eu não tenho nem tempo de cuidar da minha vida direito. Não tenho nem tempo de cuidar da igreja Vida em Cristo. Nós queremos agora aqui em São Paulo expandir a obra, abrir uma sede em Osasco, uma sede na Zona Sul, uma sede na Zona Leste, uma sede na Zona Norte. Quer dizer, cada parte de São Paulo, Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, colocar uma sede, né? E cada sede um responsável para expandir a obra. Eu não estou tendo tempo de cuidar direito disso, irmãos. Lá no Rio de Janeiro, eu estou prometendo abrir igreja lá, que nós vamos abrir. Não estou tendo tempo também quase de resolver. Nascer as minhas filhas, louvado seja Deus. A Rebeca e a Gabriela, meu Deus do céu. Que coisas lindas, irmãos. Estou passando mais meu tempo com elas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos deixar um pouquinho da vida pessoal dos outros de lado. Vamos cuidar cada um da sua própria vida, né? Muitas vezes nós não temos condições de cuidar nem da nossa própria vida. Como é que nós vamos cuidar da vida dos outros, meus irmãos? Tá certo? Eu deixo um minuto de oração por você aqui agora. Grande Deus, eterno e poderoso Pai. Senhor, eu quero deixar aqui esta oração por todas as pessoas, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha transformar, libertar, meu Deus, que o Senhor venha dar, Pai querido, perseverança, paciência, que o Senhor venha conceder milagre para as pessoas que necessitam da Tua bênção. Senhor, que todas as palavras que nós falamos aqui, ninguém, meu Deus, venha distorcer, meu Pai, porque muitos depois querem distorcer aquilo que nós falamos, meu Pai. Mas, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, sem falar mal de ninguém, porque não me interessa, meu Deus, a vida do A, a vida do B, a vida do C. Pai querido, a Tua palavra diz que é cada um que vai dar conta de si próprio a Ti, Pai. Eu não vou dar conta daquele irmão nem daquela irmã. Não, meu Deus. Nós, cada um, vamos dar conta de nós mesmos, Senhor. Ah, mas, Senhor, muitos dizem aquela pessoa saiu da igreja, saiu porque, meu Deus, não aguentou a luta. Porque, Senhor, eu já passei tanta luta, meu Pai. Passo tanta tribulação e eu não saio da Tua igreja por isso. Meu Deus, quantos que falam mal de mim, quantos que me julgam, quantos que me criticam. Eu não saio da igreja por isso, meu Pai. Ó Deus, nada pode nos separar do Teu amor, Senhor Jesus. Não há, Senhor, altura, profundeza. Não há, meu Deus, nenhuma potestade maligna. Não há, meu Deus, nenhuma tribulação.
apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta se é a tribulação, se é, meu Deus, as lutas. Meu Deus, nada disto pode nos separar, Senhor, do teu amor. Ó Deus, muitos dizem que saiu da igreja porque pisaram demais no pé dele. Ó Deus, quantas vezes, meu Deus, o Senhor falou duro comigo, porque o Senhor, aleluia, estava exigindo. Pai querido, Pai amado, assim é o Senhor. O Senhor falou duro com Josué, o Senhor falou duro com Moisés, o Senhor falou duro com Davi, o Senhor falou duro, aleluia, com o profeta Elias, quando ele estava lá naquele deserto, aleluia, fugindo. Ó meu Deus e meu Pai, o Senhor falou e fala duramente com o seu povo. Em nome de Jesus, Pai, repreende mesmo aquele que o Senhor ama, porque o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Senhor, nos dá força para seguir pregando a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe vocês, irmãs. Eu vou para o culto agora, eu vou pregar a palavra de Deus agora. Tá bom, irmãos? Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor. Outra coisa, irmãos, sobre a minha separação com a Leia, ninguém tem que se meter nisso, tá? Isso aí é assunto particular, assunto de família. Acho que é assunto de família, irmão, você cuida da tua que eu cuido da minha, tá bom? Deus te abençoe, a paz do Senhor.